José Manuel, como é que podem ser os próximos tempos? Tens prognósticos? Não, é difícil. Aliás, eu ontem devo dizer que à noite, quando não conseguia acompanhar até ao fim, porque a contagem nunca mais acabava, e havia ali dois elementos muito importantes, que era perceber se dois partidos entravam ou não entravam, porque se eles entrassem, isto ainda se complicava mais, por incrível que pareça. Quer dizer, o sistema alemão tem uma particularidade que ou duas particularidades, se quiseres, que é, em primeiro lugar, só se entra para o Parlamento se tiver 5%, ou, em alternativa, se tiver eleito, eles têm uma mistura, cada pessoa vota com 2 boletins de voto, não é? Vota num boletim de voto. É um círculo de compensação. Não é um círculo de compensação, não é diferente. Não. São círculos uninominais, digamos assim, e depois, portanto, onde eu opto pelo meu deputado, e depois há um outro voto, que é um voto, aí é para o Governo Nacional, e eu depois tenho, depois aquilo é uma forma de troca, portanto, eu tenho que chegar ao fim com uma representação proporcional aos votos que tive nesse boletim, que é o boletim que conta para estas contagens e aquilo que nós temos aqui. E, portanto, o número de deputados nem sequer é sempre o mesmo. Porque se eu, por exemplo, eleger muitos deputados em círculos uninominais, uma proporção superior à votação que eu depois tenho a nível nacional, eu preciso de fazer subir o número de deputados total para que não fique com deputados a mais, digamos assim. Portanto, há aqui é um sistema relativamente complexo, sendo que, ao mesmo tempo que isto acontece, há a tal barreira dos 5%, que só é quebrada se eu eleger mais de 3 deputados em círculos uninominais. O que só acontece com partidos que são ou muito regionais ou muito centrados num local ou outro. Neste caso concreto, havia 2 partidos que ia concorrer pela primeira vez, e houve muita expectativa em relação àquilo que conseguia ou não conseguia, que era a tal lista de Sarah Wagenknecht, acho que é assim que se diz, é uma coisa parecida, é um nome muito complicado de dizer, e que, portanto, não teve o sucesso que se esperava que viesse a ter, o que ajudou também a explicar a subida do partido, num partido que estava fora do Parlamento, portanto, não tinha chegado aos 5% da última vez, que eram o Die Linke, a esquerda, como eles dizem, que é um partido que mistura o antigo partido comunista da Alemanha de Leste com outros setores de esquerda. Portanto, é um partido assim um bocadinho que inclusivamente chegou a mudar-se para lá um antigo dirigente do SPD, mas que agora é o marido é o Oscar Lafontaine, é uma figura muito, muito bizarra da política alemã. Pronto, este partido não entrou e também não entraram os liberais. De vez em quando, isto já aconteceu aos liberais algumas vezes, apesar dos liberais, o FDP, terem tradicionalmente sido um partido muito importante nas coligações de poder na Alemanha. Agora, o que temos que perceber, e eu acho que este aspecto é talvez a primeira nota importante, é que durante praticamente até à reunificação, 95, 96, 99% dos votos na Alemanha iam para 3 partidos. Iam para o SPD, à esquerda, iam para o FDP, ao centro, e iam para a CDU-CSU, porque é o nome que o partido toma na Baviera. Portanto, sociais-democratas, cristãos-democratas, liberais, em termos de famílias políticas. E isto tinham 99% dos votos, estes 3 partidos. Desta vez não chegaram aos 50%. Eu creio que é a primeira vez que isso acontece, não chegaram aos 50%. Portanto, este é o primeiro dado muito importante, porque este dado mostra que há, por um lado, alguns partidos que já cá estavam e que são novos e que foram aparecendo nos últimos anos, não é? Portanto, o primeiro a aparecer foi os Verdes, que ainda apareceu na década de 80, portanto, ainda antes da reunificação. Depois o Die Linke, que vem do leste e, portanto, tem a ver com a reunificação, e o sistema político foi vivendo assim, até que apareceram estes 2 novos partidos, que já aparecem nos últimos 10 anos, e que é à direita a Alternativa para a Alemanha, que é o maior fenómeno destas eleições, duplica a votação e ultrapassa os 20%, um em cada 5 eleitores, e à esquerda um outro partido, curiosamente
com políticas parecidas, mas foi fundado por alguém que vinha do Partido Comunista da Alemanha de Leste, portanto esta Sarah Wagener, que parece que tem um sucesso, é uma grande oradora e portanto ela era deputada, tornou-se muito conhecida e portanto isto é uma situação muito diferente. É que se considerarmos os 3 partidos com quem em princípio não se faz governo na Alemanha, portanto, que é à direita a AfD, à esquerda o Die Linke e a Sara, temos 1/3 dos eleitores. Um bocadinho mais de 1/3 dos eleitores. Portanto, estamos com uma situação que completamente diferente do que era a situação da Alemanha aqui há uns anos atrás. Para se ter também uma ideia, eu fui fazer estas contas porque me estavam a fazer alguma confusão, porque o sistema na Alemanha, de facto, ao contrário de outros sistemas políticos, que foram desenhados para quase que impor a alternativa, portanto, são sobretudo sistemas uninominais, com círculos uninominais, como o americano, como o inglês, sobretudo o inglês, onde é fácil obter maiorias absolutas e um partido governar e depois ser chamado à pedra se as coisas correm mal. No Reino Unido, praticamente nunca houve governos de coligação. Quer dizer, houve governos de coligação durante a Segunda Guerra Mundial, entre conservadores e trabalhistas. Houve recentemente o primeiro governo dos conservadores, com o Cameron, também tinha os liberais, mas praticamente nunca há governos de coligação. Não é a tradição alemã. Na Alemanha há sempre governos de coligação. Portanto, isto creio que tem muito a ver com o sistema que foi criado por causa do trauma digamos, pré-Segunda Guerra Mundial, portanto o trauma da ascensão ao poder do partido nazi e de Hitler, e portanto o sistema é um sistema que quase que obriga sempre a coligações. E só para se ter uma ideia, estamos a falar de um regime que tem 75 anos. Portanto, a democracia começou em 49, não foi logo em 45, digamos, as primeiras eleições são em 49. Portanto, vai fazer este ano 76 anos. A CSU, portanto, a CDU, os cristãos-democratas, destes 75 anos, estiveram 56 no governo. O FDP, porque fazia coligações ora à esquerda, ora à direita, o FDP esteve, no total deste período, esteve 46 anos no governo. Nunca liderou nenhum governo, mas teve 46 anos no governo. E mesmo os sociais-democratas, o SPD, tiveram 34 anos. Repara, é praticamente metade destes 75 anos. Portanto, estamos a falar de um sistema desenhado para o consenso e não desenhado para a ruptura. Portanto, para grandes alternâncias, para não haver aquilo que quase que obriga a haver. E isto é, porventura, na minha perspectiva, um dos grandes desafios que se coloca agora ao novo chanceler e ao governo que ele conseguir formar. Portanto, o Friedrich Merz tem um enorme desafio, de facto, pela frente, porque ele tem uma votação relativamente pequena para aquilo que é o histórico da CDU-CSU, portanto, não chega aos 30%, 28,5%, mais ou menos. Só houve 3 vezes, portanto, que repara, os máximos deste partido foram no tempo ainda do Konrad Adenauer e depois do Helmut Kohl, portanto estamos a falar de momentos em que tinham praticamente 50% dos votos. O Helmut Kohl, eu recordo-me que o Helmut Kohl, numa altura em que estava o SPD coligado com os liberais, o Helmut Kohl, a CDU, o Helmut Kohl queixava-se, penso que na altura ele disse isso a políticos portugueses, vejam lá, eu tenho mais de 48% dos votos e não consigo governar. Porquê? Porque na altura o FDP estava coligado com o SPD. Eles depois trocaram de coligação, o FDP a meio de uma legislatura, mas um princípio manteve-se, sempre governos de coligação. Portanto, agora a questão é, com quem é que se faz governo? Se os dois pequenos partidos tivessem entrado, os dois pequenos partidos, estes dois partidos mais pequenos,
porque a FDP já chegou a ter mais de 10% dos votos, não é? Portanto, não é um partido, é um terceiro partido, mas que já esteve algumas vezes fora, poucas, mas como eu disse, esteve quase sempre nos governos, foi um partido muito importante na história da Alemanha. Se estes partidos tivessem entrado, não bastava a coligação de 2 partidos, era preciso ir ao terceiro, como esta última. E com o terceiro aquilo complica-se imenso. E complica-se imenso porque, um bocadinho ao contrário daquilo que em Portugal é típico, não é? Em que, basicamente, todos os partidos prometem o mesmo, ou coisas parecidas. A gente consegue, às vezes, dificilmente perceber quais são as reais diferenças ideológicas que existem entre eles. Há alturas em que isso já aconteceu, mas há muitas alturas em que não se consegue. Basicamente, todos prometem subir tudo, não é? Dar mais coisas às pessoas, ponto final, parágrafo. A tradição política da Europa Central e de outros, na maior parte dos países democráticos, é de haver clivagens mais acentuadas e, portanto, haver programas mais claros, não é? Portanto, quer dizer, no sentido de serem ideologicamente mais marcados, ou mais liberais, ou mais sociais-democratas, isto de ser por trás daquilo que as pessoas prometem, há, de facto, caminhos que têm uma marca ideológica. E, portanto, quando chegamos à altura de negociar, a negociação não é apenas uma negociação, ficas com o Ministério A ou o Ministério B, é uma negociação de políticas. Quem seguiu aquela série dinamarquesa, o Borgen, lembra-se disso, não é? Portanto, tem uma ideia de como é que isto se fazia, como é que era possível partidos muito diferentes andarem ali nesta negociação. Isto tem vantagens indiscutíveis, quer dizer, torna os sistemas de alguma forma mais estáveis, mais previsíveis. Tem um enorme problema, que é, há quem tenha até teóricos que chegam a dizer que estes sistemas verdadeiramente não são democráticos, no sentido em que não permitem aos eleitores correrem com políticos de que não gostam. Há um texto famoso de um grande filósofo liberal, muito importante, Karl Popper, em que ele acha que só os sistemas uninominais é que asseguram realmente aquilo que no limite define o que é uma democracia, que não é tu escolheres o governo, é tu correres pacificamente com o governo. E nós estamos agora perante um dilema desses, que é, as pessoas votaram, há um resultado óbvio desta eleição, não queremos os sociais-democratas, não queremos quem lá estava, Olaf Scholz, não os queremos, mas eles vão continuar, porque não há solução na Alemanha se eles não continuarem. Portanto, e isto é um bocadinho, quer dizer, repare, quando digo não os queremos eles tiveram o pior resultado desde o século XIX. E arriscam-se a continuar no governo. Não há alternativa, quer dizer, em princípio não há alternativa, vão ter que continuar no governo, enfim, vão trocar de líder, provavelmente vem um líder novo, Pistorius, que era Ministro da Defesa, com outra maneira de estar do Olaf Scholz, portanto há aqui alguma mudança, mas eles vão continuar no governo. E isto é um enorme desafio para a Alemanha, assim como é um enorme desafio para os sistemas democráticos. Porquê? Porque quem fica de fora, e neste caso quem claramente fica de fora é a AfD, não só capitaliza todo o descontentamento de tudo o que possa eventualmente correr mal, e há muita coisa que pode correr mal, como, portanto, é uma espécie de partido de escape, que vai crescendo, porque não podendo fazer parte dos governos de coligação, acaba por se tornar a única forma de as pessoas votarem contra o que está, se o que está não muda muito. E o sistema foi feito para não mudar muito. E isto, repara, eu estou só a falar, se na Alemanha entrarmos em maior detalhe, as dificuldades de mudar ainda são maiores se pensarmos que é um Estado federal, que muitas políticas estão nos Estados federados e que, portanto, quando vamos descendo nessa estrutura, encontramos ainda mais equilíbrio, porque se há Estados federados que foram sempre governados pela mesma força política, caso da Baviera, CSU, noutros as coisas vão mudando. Também houve Estados federados, eu não penso que ainda
capaz de haver que foi sempre governado pelo SPD, portanto, mas isto portanto, é um país feito para o consenso, quer dizer, a política lá foi desenhada para obrigar ao consenso, o que se compreende em absoluto considerando o passado político da Alemanha, só que agora estamos perante um desafio novo, e esse desafio novo basicamente era à esquerda aquele partido que não correu bem desta vez, mas não sabemos se não pode correr bem daqui por uns anos, e de alguma forma também é o Die Linke, portanto, e à direita, claro, a AfD. Ora bem, a AfD tem realmente um resultado muito, muito importante, que é mais de 20%. As primeiras sondagens não lhe davam mais de 20%, mas ela, no final das contas, teve mesmo mais de 20%. Duplicou a votação. E aqui, eu creio que neste momento ninguém vai fazer isso, ninguém ainda vai fazer isso, mas um dia vai ter que ser feito esse debate, que é saber até que ponto, num sistema como este, que não é o sistema francês, o sistema francês tem outras particularidades que também o tornam complicado, não há democracias, nenhum sistema democrático é perfeito, nenhum sistema eleitoral, todos eles criam problemas, não é? Que é dizer, a vontade de um quinto dos eleitores não conta porque nós não queremos saber. Há aqui uma linha vermelha, acabou, ponto final, parágrafo. Portanto, isso é o que tem sido, tem sido a política seguida em relação a este tipo de partidos em vários países da Europa, com resultados que nem sempre iguais, também as culturas políticas são diferentes. Houve países em que essa barreira caiu, onde esses partidos até já são a principal força política, a Áustria, a Holanda, por exemplo, outros em que acabaram por entrar no governo, em governos de coligação, onde se deram às vezes pior, às vezes melhor, quase sempre a seguir, na eleição seguinte, perderam votos, Suécia, por exemplo, a Finlândia, portanto é uma situação muito delicada, que no caso da Alemanha se complica por causa da memória histórica, porque esta AfD tem uma história também ela muito particular. É um partido que não nasce como é hoje. É um partido que nasce criado sobretudo por académicos, professores de economia, portanto, universitários, que estavam descontentes com isto até custa dizer, até custa formular, estavam descontentes com o lado benigno com que Angela Merkel estava a tratar os países do Sul. Elas achavam que não podia ser assim, essa gente do Sul é de facto intratável e nós não podemos andar a resgatá-los. Portanto, havia tolerância a mais. A tolerância tem que ser tolerância zero, não pode ser tolerância 1 ou 2, tem que ser 0. Pronto. E, no limite, voltar ao querido marco e deixar o euro, voltar ao Bundesbank e deixar o Banco Central Europeu. Pronto. E isto evoluiu para um partido que, tendo aquelas características muito anti-imigração, a imigração tornou-se no principal problema, na principal preocupação dos alemães e está a tornar-se na principal preocupação de muitos povos europeus, muitos eleitorados europeus, em França, nos países nórdicos, crescentemente em Portugal. Portanto, e isto, os partidos que dizem, que sobretudo depois daquilo que Angela Merkel fez em 2016, que foi dizer, pode entrar 1 milhão de refugiados vindos, sobretudo da Síria. Sim. Isto criou ali, quer dizer, o partido mudou de natureza, a AfD mudou claramente de natureza, tornou-se naquilo que nós tendemos a chamar como partido de extrema-direita, direita radical, e de facto uma parte dos seus membros têm claramente essa filiação. Portanto, clarissimamente, não é? Portanto, são pessoas cujas, digamos, que querem inclusivamente, e alguns deles assumem isso, deixar de viver no trauma do nazismo e do Holocausto. Bem, sobretudo do nazismo, no limite também do Holocausto. Mas, ao mesmo tempo que isto acontece, é um partido que tem como rosto e como dirigente principal alguém com uma cultura política completamente diferente. Portanto, é alguém que vem do mundo da economia, das empresas,
com um grande sucesso económico, portanto, a famosa Alice Weidel, que é lésbica, que ainda por cima, num partido anti-imigração, ela é casada com uma senhora do Sri Lanka, portanto, dificilmente podemos acusar de racismo alguém que casou desta forma, não é? E que, portanto, adotou crianças, portanto, casal homossexual com crianças, com filhos, portanto, tudo isto contra digamos, a imagem, muitas vezes, um bocado apalhaçada, um bocadinho simplificada daquilo que é um partido radical de direita. Pronto. O que na Alemanha ainda se complica mais porque temos um partido à esquerda, com o tal partido da senhora Sarah Wagenknecht, que tendo políticas, quer dizer, que começou a sua vida política digamos, no antigo Partido Comunista da Alemanha de Leste, da RDA, não é? Da RDA, hoje também é anti-imigração. Portanto, em muitos aspectos, anti-imigração, e isto já penetrou o sistema político praticamente todo, porventura, mesmo os próprios verdes, que eram o partido mais pró-imigração, também já mudaram o seu discurso nesta matéria, e portanto temos aqui, neste momento, um quadro novo. Sendo que a Alemanha tem 3 ou 4 temas muito complicados de resolver, e esses são os grandes desafios do próximo governo. Tem como lidar com este problema digamos, dos que estão a chegar à Europa, não é? Portanto, da imigração, porque isto não basta dizer fecha-se as fronteiras estão abertas, portanto, aquilo é a zona Schengen, nós entramos na Alemanha e não mostramos o passaporte, não mostramos nada, não é? Portanto, como se entra em Portugal, quer dizer, se viermos no outro país europeu, também acontece o mesmo. Portanto, primeira questão, fechar fronteiras não é assim uma coisa tão simples como isso, e depois há ali muitas outras questões, enfim, depois podemos ver mais em detalhe, que são complexas. Como é que este governo vai lidar com isso é relevante. Eu estive a ouvir uma entrevista com uma dirigente da AfD e ela basicamente diz... imigrantes, nada contra, se vierem da Coreia, do Japão e que forem aqueles quadros que nós necessitamos, venham eles todos. Nós não queremos que as nossas leis não sejam cumpridas. E quando chegam cá pessoas que dizem que são refugiados, mas vêm de países seguros, e nós lhes damos asilo, isso é uma ilegalidade. E se eles estão cá ilegalmente, isso é contra a nossa lei. E depois usam um argumento que é, enfim, este argumento já é um bocadinho, que era para pedir asilo, está na Constituição, na lei ou na Constituição, não sei já, mas está na lei alemã, que para pedir asilo tens que vir de um país não seguro. Portanto, se o país for considerado seguro, não podes pedir asilo. Que tem uma lógica. Isso foi uma alteração legal recente. E depois ela acrescenta: todos os países com quem fazemos fronteiras são seguros. Portanto, por favor, não entrem. Pois. Não, não o deixem passar. Quer dizer, o que repara, um argumento muito poderoso. Os outros temas são o crescimento económico, falámos já tivemos aqui a falar sobre isso, e os problemas que a Alemanha tem. O tema muito complexo das políticas climáticas e ambientais, que cruza com os problemas económicos e, claro, tudo o que tem a ver com a geopolítica neste momento, não é? Portanto, há uma enorme expectativa relativamente ao que se venha a passar na relação entre Merz e Trump, que, bem, pior do que era a de Scholz com Trump não pode ser. Portanto, até que ponto poderá ser melhor, não fazemos ideia. A Europa está parada, sabemos que há uma reunião marcada já para 6 de março e Scholz, que ainda nessa altura continuará a ser o chanceler, vai levar com ele Merz essa reunião, o que faz sentido, não é? Faz todo sentido, não é? Portanto, faz todo sentido. Temos a questão da Ucrânia, temos a questão do investimento em defesa, temos a questão do futuro da NATO, temos aqui muitos temas, com algo que não se sabe como é que vai mudar, mas alguma coisa vai ter que mudar, que é a dívida. Portanto, a Alemanha, no período digamos, da crise das dívidas soberanas, colocou na Constituição o tema da dívida. E, portanto, agora, para mexer nisso, é preciso voltar a mexer na Constituição. E temos um Parlamento onde as coisas estão divididas, onde SPD e CDU sozinhos já não resolvem tudo. Portanto, a situação não é, por isso, como te disse,
perguntaste-me o prognóstico, Sim. eu não consigo Não ter um arriscas. prognóstico porque isto pode correr pode correr menos mal, mas não, é muito difícil que tudo isto corra bem. É muito difícil que tudo isto corra bem, mas vamos ver se pelo menos corre melhor do que estava a correr, não é? Porque Pois, estava a correr muito mal.